Se você não sabe como um trauma é formado, acompanhe esse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Eric Rolf, se você ainda não me conhece, e eu sou especialista no desenvolvimento do potencial humano. Esse vídeo tem como objetivo te mostrar como surge ou se cria um trauma, para que você possa identificar se já teve na sua vida e também evitar de causar traumas na sua vida ou na vida das outras pessoas. Bom, para começar, eu queria explicar que o nosso cérebro ele é uma máquina incrível e ele tem como um dos objetivos a função de nos proteger, economizar energia e nos proteger. Então, se em algum momento da nossa vida a gente passou por uma situação que ele entenda que não deva acontecer de novo, ele vai criar mecanismos de defesa, tá bom? Vou aprofundar um pouco para vocês entenderem melhor. Então vamos supor que a gente tenha a nossa linha do tempo, aqui em algum momento a gente teve uma situação traumática. O que é uma situação traumática, Érica? Situação traumática é quando você está sem recursos para mudar a situação, ok? Ou seja, toda a sua capacidade emocional, toda a sua capacidade cognitiva, toda a sua capacidade física muscular, não importa. Você não tem recursos para sair daquilo. O que acontece? Sua mente, eu vou falar seu corpo, sua mente identifica que aquela situação ela é mais poderosa que você e ela é um risco para você. Então o que ela faz? Ela quer te proteger, falando assim, cara, nunca mais passe por situações parecidas com essa situação traumática. Porque ela é uma situação de alto impacto emocional. Situação de alto impacto emocional. Ok? Então vamos pegar alguns exemplos que são muito comuns, mas podem causar grandes traumas. Perdão. A pessoa está brincando com os primos, com o tio, com o irmão, não importa. E aí, em algum momento, alguém pega uma caixa, põe em cima dessa criança, brincando como esconde-esconde, pega-pega, enfim, brincadeira inocente, sem malícia. E senta em cima para ela não sair. E aí essa criança talvez ela fique com medo. E se ela ficar com medo e ela tentar sair e ela não conseguir, ela vai se encontrar numa situação onde ela não tem recursos para mudar a realidade. Ou seja, ela pode criar um trauma. E aí, se isso for por uma fobia, isso é uma claustrofobia, medo de ficar em lugares fechados. Porque a mente, querendo proteger, vai falar, cara, não entra em lugares fechados, porque é uma situação que você talvez não consiga sair. Talvez você não tenha recursos para sair. Então ele cria um trauma, e uma trauma é uma fobia. Toda fobia é um trauma. Nem todo trauma é uma fobia, ok? E aí o que acontece? Todas as situações futuras equivalentes vão despertar um mecanismo de defesa, que é o medo, que é a ansiedade, que é a taquicardia, sua dor, enfim, cada um vai ter um pouco aí o seu jeito de expressar isso. Outras situações que isso acontece com muita frequência. Exposição, medo de falar em público. Aconteceu comigo, eu contei na última live, né? Você fala, se expõe em algum momento, passa vergonha, aquilo vira traumático e aí você fica meio que bloqueado de repetir aquilo. Medo de altura, medo de animais, é muito comum, às vezes a pessoa passa por uma experiência de alto impacto com algum animal e cria um trauma, cria alguma resistência. Situações de altura, eu falei, né? Animais, avião, lugares fechados, como a claustrofobia, né? E aí muito engraçado, porque tem pessoas que acham que tem medo de altura, mas é só do avião, tem pessoas que acham que o medo é do avião, mas é de altura, porque a forma como o medo surge é muito parecida, só que os gatilhos podem ser diferentes. Então é necessário analisar através da anamnese, juntei as duas palavras aqui, analisar através da anamnese para identificar a causa raiz, o que de fato causou a origem daquela situação. Mas além disso, é lógico, a gente está falando de traumas como muito impactos, mas tem pessoas que têm muito medo por situações que não têm um trauma muito forte. Mas aí ela vai estar baseada no quê? Na crença. E aí a crença ela pode surgir, né, do alto impacto emocional, como a gente falou agora há pouco, ou ela pode surgir por repetição. O que é repetição, Eric? Repetição é de fato algo que acontece cronologicamente ao longo da sua vida. Por exemplo, já tive pacientes que falaram assim, eu nunca tirei carta, porque eu escutei minha mãe dizendo a vida inteira que dirigir é perigoso, que caminhão passa por cima,
muitas crenças são passadas, tá? Eu não concordo isso, foi a crença que a mãe dessa pessoa trouxe. Ela falava assim, mulher não sabe dirigir bem. Eu discordo plenamente, minha mãe é uma ótima motorista, minha namorada é uma ótima motorista. E várias outras pessoas que eu conheço são, assim como homens que eu conheço que dirigem muito mal. Em todo caso, voltando, ela foi absorvendo aquelas informações ao longo da vida dela, então ela criou um medo sem conhecer, de fato, entende? Faz sentido? E aí muitas vezes, às vezes ela vai enfrentar a situação pela primeira vez e acontece alguma coisa, assim, é um carro que morre, é uma buzinada que ela leva, é o marido que grita com ela porque ela fez alguma coisa errada na primeira vez que ela tentou dirigir, e aí o que acontece? Aquela crença que era por repetição se torna potencializada por um trauma, que é a primeira experiência que não deu certo, ok? Eric, e para resolver isso? É fácil. Ou não, depende das suas escolhas. A questão é que é possível. Existem inúmeras formas, você pode se expor ao fato repetidamente até que ele se torne normal e seu cérebro perceba que ele não é perigoso. Você pode procurar meios terapêuticos de várias linhas para te ajudar a superar. Eu, Eric, trabalho com a hipnose e com técnicas da programação neurolinguística, e o resultado específico, por exemplo, de fobias costuma durar entre 1 e 3 sessões, então acaba sendo muito rápido, tá bem? Bom, espero que você tenha entendido um pouco. Cuidado com as brincadeiras que você faz, principalmente com crianças com menos de 7 anos, porque se a situação for traumática, às vezes uma criança que está querendo chorar e o pai grita com ela, você não pode chorar, fica quieto, para, não sei o quê. Aquele grito é tão forte que a criança se vê tão sem recurso que ela pode criar um trauma, pode levar a uma gagueira emocional, pode levar a um comportamento repetitivo de sucumbir às próprias emoções e isso levar a uma depressão lá na frente, certo? Enfim, não vou me delongar aqui, era para ser um vídeo curto, passei um pouquinho do tempo. Espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo.